Vocês estejam bem. Vamos aqui iniciar mais uma aula, né? Continuar a realidade, a continuação de nossa aula, onde iremos iniciar o tópico cadeia e teia alimentar. Não é isso? Na aula de agora há pouco falamos sobre o início da energia no ecossistema, falamos sobre fotossíntese, falamos sobre autótrofos e heterótrofos, que são os que são produtores, que produzem seu próprio alimento, que são os vegetais, e os outros são os que têm que ir em busca do seu alimento, pois não são produtores, não é isso? Eles são consumidores ou então são decompositores. Tranquilo? Show de bola? Beleza. Sendo assim, entraremos agora em cadeia e teia alimentar. Vamos ver o que é isso? Vou passar o slide aqui e vocês vão me acompanhando, certo? A cadeia alimentar são as relações de alimentação existente entre os seres vivos de um ecossistema. Por meio de análise da cadeia alimentar, é possível observar como os nutrientes e a energia fluem entre os seres vivos que vivem naquela região, diferentemente de uma teia alimentar. A cadeia alimentar, ela apresenta um fluxo unidirecional, uma só direção. Aí aqui eu trouxe o exemplo para vocês de uma cadeia alimentar, né? Olha só, eu tenho planta, borboleta, sapo e serpente, ok? Onde a planta ela é o autótrofo, que ela é o produtor, então ela está no início, ela produz o seu próprio alimento. Tem uma borboleta que ela não produz o seu alimento, então ela tem que ir em busca do seu alimento. Ela vai em busca de quem? Do produtor, que é o vegetal. Tranquilo? Então, se ela vai em busca de um alimento, ela é um consumidor. E como ela é o primeiro contato com a produção, ela se chama o consumidor primário, certo? Depois da borboleta eu tenho o sapo. E observa que o sapo ele não come o vegetal, né? Então ele vai comer a borboleta, ele vai se alimentar da borboleta. Isso significa que ele é um consumidor secundário, ele é o segundo consumidor depois da produção, certo? E aí eu tenho uma serpente na minha única direção. Eu tenho uma serpente que não se alimenta nem do vegetal, que é o produtor, nem do consumidor primário, mas se alimenta do consumidor secundário. A serpente se classifica como consumidor terciário. Tranquilo? E assim sucessivamente. Vale lembrar que uma cadeia alimentar sempre se encerra nos decompositores, que são as bactérias ou os fungos, certo? Também outra observação é que a cadeia alimentar ela é unidirecional. A cadeia alimentar ela é unidirecional. Já a teia alimentar representa uma melhor relação do que acontece num ecossistema, tá? Ela, diferentemente da cadeia alimentar, ela tem várias direções. Observa só esse esquema que eu trouxe para vocês, que eu vou representar para vocês rapidamente. Eu tenho aqui, ó, o vegetal, que é o meu produtor, né? Então ele sempre vai ser o primeiro, e dele se alimenta ali o rato, né? O rato se alimenta do vegetal. Até aí tudo bem. Então se o rato se alimenta do vegetal, ele é um consumidor primário. Só que os que se alimentam do rato não é apenas um, né? Eu não tenho só um consumidor secundário. Eu tenho a lebre, tenho o gato do mato, tenho a coruja e tenho a serpente. Então eu tenho 4 consumidores secundários para o rato. Não tenho só uma direção. Isso aqui se chama teia alimentar. Tranquilo? Isso também funciona para a lebre, né? Isso também funciona ali para o cabrito. Vale relembrar
que uma cadeia alimentar só tem uma única direção. Uma teia alimentar tem várias direções, como representei agora para vocês. Tranquilo? Show de bola! Tanto as cadeias alimentares como as teias apresentam níveis tróficos diferentes, tá, pessoal? Os produtores são o primeiro nível, né? Porque eles são o que produz o alimento para todos os outros níveis. Eles são os capazes de produzir o seu próprio alimento. E tem os consumidores, como eu já informei, que vai de consumidor primário, secundário, terciário, tá certo? Tenho também, olha só, a minha sequência, o produtor, sempre o vegetal, depois o consumidor primário, consumidor secundário e assim sucessivamente. Olha só outro exemplo, vegetal, depois consumidor primário, secundário, terciário, quaternário e assim sucessivamente, sempre finalizando aonde? Sempre finalizando nos decompositores. Olha só, estou mostrando aqui agora para vocês que em toda cadeia, em toda teia, ele sempre se finaliza nos decompositores, que é depois que eles morrem, né? Os decompositores vão tomar conta deles, que são quem? As bactérias e os meus fungos. E aqui eu tenho um esquema, se vocês quiserem bater um print, um esquema do que é cadeia, se chama mapa mental, do que é cadeia e do que é teia alimentar. Tranquilo, pessoal? Então essa nossa segunda aula se encerra por aqui, beleza? Até a nossa próxima aula, terceira aula do dia de hoje, dia 18 de julho de 2020.